E aí, boa noite pessoal, tudo bem? Vou começar a gravar a aula aqui agora, tá? Pode pegar em casa aí e quem estiver assistindo. Lei 14.133, tá? É a nova lei de licitações e contratos. Então, Larissa aí, Neto, que está agora online, pode estar pegando a lei que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre ela. Eu cheguei a comentar, e eu não vou falar de novo, sobre algumas coisas que mudaram com essa nova lei, tá? A primeira coisa é que a lei 8666, ela continua valendo, tá? Então a lei 14.133 não tirou a validade da lei 8666. A única diferença basicamente aí que teve foi que através da lei 14.133 foram inseridas algumas regrinhas novas e a lei 8666 vai ter uma vigência aí por mais 2 anos, tá? Em 2023, aí, em abril de 2023, deve ser revogada a lei 866 e valer só a 14.133. Então já é algumas mudanças. Trazendo para a lei 14.133, lá no artigo 5º, a gente já tem uma das mudanças assim mais notórias, eu posso dizer, se comparado com a lei 8666, que é em relação aos seus princípios, tá? A gente sempre lembra da lei antiga de contratos e também do artigo 37 da Constituição, o LIMP, né? Que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só que a nova lei, trouxe mais artigos. Trouxe um rol aí de 22 princípios, artigos não, princípios, trouxe um rol de 22 princípios no artigo 5º, tá? Então, tem algumas novidades lá. Dentre eles tem o LIMP, que está lá também, mas também tem o princípio da segregação de funções, competitividade, planejamento, probidade administrativa, segurança jurídica, enfim, algumas novidades aí que até então não existiam. Dentro das modalidades de licitação, nós também tivemos uma importante alteração. A primeira alteração dela é que agora não utiliza mais o critério do valor para definir qual modalidade de licitação que será escolhida. Que na Lei 8666 você poderia escolher, não sei se vocês lembram, poderia escolher concorrência, tomada de preço, convite, enfim, pregão, leilão, concurso. Poderia escolher uma dessas 6 modalidades e principalmente essas 3 primeiras que eu falei, concorrência, tomada de preço e convite, utilizava o critério do valor para saber qual modalidade iria usar na licitação. Então, a depender do valor, vamos supor, para obras e serviços acima de 3,3 milhões, tinha que ser concorrência, desculpa, tinha que ser concorrência. Hoje mudou esse entendimento, tá? Na nova lei. O entendimento hoje é que o que se olha para a definição de qual modalidade deve ser escolhida é a questão do objeto. Então, não mais o serviço, o valor daquela licitação, mas sim o objeto daquela licitação. Aquela licitação se trata de quê? De obra e serviço de engenharia? Sim, pronto, então é concorrência, tá? Então mudou a questão de como vai ser tratado essas modalidades. Sem também falar que agora não tem mais a modalidade de tomada de preço e convite, tá? Quais são as modalidades que agora está prevista na nova lei de licitação? Concorrência, isso tudo está no artigo 6º, tá? Da lei de licitação, nova lei, 14.133. Artigo 6º, a partir do inciso 37. É o que, René? Tá com alguma dúvida? Não, não. Tá. Então, a partir do artigo 6º, inciso 37, vem falar as novas modalidades. Quais que são? Concorrência, pregão, concurso, leilão e o mais novo é diálogo competitivo, tá? A quinta modalidade de licitação aí e a nova, né, que não tinha na lei 8666, que veio aí para agregar a nossa nova lei de licitação, tá? Então é uma das novidades trazidas aí pela nova lei. Dentro da questão da nova lei, alguns critérios têm que ser definidos também, que é o que a gente chamava na lei 8666
tipos de licitação. A gente tinha as modalidades de licitação e os tipos de licitação. As modalidades de licitação é as que eu falei para vocês, tá? Concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo, da Nova. E os tipos de licitação, a gente entendia que era menor preço, técnica e preço, a gente entendia como tipo de licitação. Existe esses tipos de licitação? Ainda existe, tá? Só que agora mudou, posso dizer assim, mudou a palavra, agora não é mais tipos de licitação. Nós utilizamos agora como terminologia critério de julgamento, tá? São os critérios de julgamento. E nós temos 6 critérios de julgamento para a definição de qual vai ser maior lance, menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico. Então esses são os 6 critérios de julgamento, que até então era chamado tipos de licitação, tá? Fica atento quanto a essa mudança também. Tá dando para entender, Neto? É porque eu tô pegando o gancho da última aula, então por isso que eu tô resumindo, entendeu? Não tô sendo tão detalhista. Mas Não, tá de boa. Tá de boa. tá entendendo, né? Licitação você não tem dificuldade não, né? Não, tranquilo. Pronto. Essa última modalidade que entrou aí é Diálogo competitivo. diálogo competitivo. Seria como assim, mais ou menos uma entrevista? Pronto. Aí um critério. Ó, pegando pela etimologia da palavra, aparece, né? Diálogo competitivo. Eu fiz a menção, assim, mais ou menos isso. Uhum. Mas de forma leiga, seria basicamente isso mesmo, tá? Seria uma entrevista. Como é que ia funcionar o diálogo competitivo? Primeiro que a gente tem que saber quem pode, quando que eu posso utilizar, eu como administrador, como servidor público, quando eu posso utilizar da modalidade de diálogo competitivo para uma licitação. Pode para procedimentos normais, tá? Que não são adequados para resolver, que não conseguem resolver e precisam de uma solução e tem que se tratar de uma inovação ou adaptação. Então, assim, resumindo, você tem um problema e não encontra uma solução. Se você não tem uma solução para aquele problema, você não sabe qual é o objeto que vai utilizar para escolher a modalidade de licitação. Se você não sabe qual é o objeto e você não sabe qual é a solução, aí você vai para o diálogo competitivo, que é justamente entrevistar as empresas ou as pessoas que são interessadas, que têm a solução para o seu caso e definir qual deles vai ganhar a licitação. Ah, Entendeu? entendi. Forma leiga é isso aí, de forma leiga, É. tá? Bem básico. Então, assim, veio justamente, principalmente quando se trata de inovações, de adaptações que aquele município, aquele estado não tem costume de fazer, né? Não tem, posso dizer assim, não tem uma especialidade se tratando daquilo, é algo que não tem muita intimidade, então pode ser feito esse diálogo competitivo, tá? E o diálogo competitivo, ele segue um rito especial, tá? O primeiro procedimento desse rito são 3. O primeiro é a pré-seleção, tá? Que vai ser lançado um edital, obviamente tem que ter um edital, tá? Colocando a situação, problema aí, que o município quer que seja solucionado, enfim, a inovação. E aí, quem tiver interesse, os licitantes, tem até 25 dias úteis para demonstrar esse interesse para que a administração possa entrevistá-los. Então, tem até 25 dias úteis, tá? Depois dessa, que a gente chama de pré-seleção, aí é marcado os diálogos em si. Depois da pré-seleção, a administração vai selecionar aqueles que talvez achou as ideias mais interessantes, aqueles que têm uma proposta boa, enfim, para resolver a solução. Vai marcar os diálogos, tá? Vão ser reuniões, tá? Esses diálogos, para buscar encontrar a solução para o problema. Então, como se fosse fazer uma peneira, né? Depois dessa pré-seleção. Fez essa peneira, vai marcar a reunião para ir, ou então para as pessoas irem até a administração, entrevistá-las e saber melhor daquela solução.
Dentro daqueles ali, vamos supor que 20 passou na pré-seleção. Dos 20, a administração faz a reunião com esses 20, tá? Dos 20, passam 10 para o diálogo. Quando vai marcar o diálogo, desses 10, a administração gostou de 5, tá? Desses 10, ela gostou de 5. Esses 5 vão para a próxima fase, que é a terceira fase, que é a fase competitiva, tá? E aí vai ser lançado um novo edital, com antecedência no mínimo de 60 dias úteis, e após disso a administração vai fazer um julgamento objetivo e definir o vencedor da licitação. Desses 5, um vence, tá? Que aí vai ter a melhor solução pelo caso. Então, basicamente, é isso aí. Deu para entender? Deu sim. Pronto. É o mais novo, né? Que a galera sempre tem dúvida. É o diálogo competitivo. Tá lá no artigo 6º, inciso 42. Se você depois quiser pegar aí. Artigo 6º, inciso 42. Da Lei 14.133, tá? Então, é o diálogo competitivo. Lembrando que o concurso, o leilão e o diálogo competitivo, eles são, o rito deles que é utilizado é o rito especial, que precisa de edital, tá? O edital faz lei, né? Na licitação. Já a concorrência e o pregão é através de um rito comum, tá? Esse rito comum está no artigo 17 da Lei 14.133, que vai explicar as fases, tá? Que tem homologação, enfim, tem as fases, abertura dos envelopes, enfim. Está lá no rito comum, que é no artigo 17, que é a concorrência e o pregão. Concurso, leilão e diálogo competitivo no rito especial, tá? Que é um edital que vai ser lançado especificamente para cada caso. Voltando à parte do critério de julgamento, tá? Como eu falei para vocês, são 6 critérios de julgamento, tá? Então, maior lance, menor preço, maior desconto, melhor técnico ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico, tá? Então, são esses 6 tipos de critérios de julgamento, tá? Então, fica atento quanto a essa questão aí. Cada um deles tem as suas nuances, tá? Mas um ponto importante que eu não tratei da última aula e eu queria que a gente pudesse ver hoje, inclusive eu vou estar abrindo aqui para vocês. Deixa eu só puxar aqui. Beleza. Espera aí. Só para mostrar para vocês aqui a questão da inexigibilidade de licitação, tá? Que a gente já tinha na Lei 8666, mas a gente teve algumas mudanças aqui. Então aí eu quero trazer para vocês para a gente tá dando uma olhada. Tá dando para enxergar aí, Neto? Tá sim. Beleza, então bora lá. Artigo 74 da nova lei aí. Inexigibilidade de licitação, tá? Então aqui nós temos alguns aqui para poder tratar. Primeiro, quanto à questão da inexigibilidade, a gente tem algumas hipóteses que podem abarcar essa questão. Inexigibilidade, como o próprio nome já diz, que não precisa fazer a licitação, tá? Para contratação de algum serviço. Então, é a exceção, tá? A regra é a licitação. Mas nós temos algumas hipóteses de inexigibilidade de licitação. A primeira que eu venho trazer é a questão da exclusividade de fornecedor, tá? Às vezes você quer contratar um determinado serviço, mas na região, na cidade, só tem um fornecedor que faz aquele serviço típico. Obviamente, não teria necessidade de fazer uma licitação, sendo que apenas uma pessoa ia concorrer, né? Então, não teria. Então, exclusividade do fornecedor. Lembrando que é uma observação aqui, que a lei veda a preferência de marcas, tá? Essa exclusividade ela tem que ser comprovada, tá? Através de atestado e contrato de exclusividade e através de uma declaração. Então a lei vai vedar a preferência de marcas, mas obviamente que só tem um fornecedor e é daquela marca, você entende que você não está escolhendo por ela, mas é a única que tem.
Então, fica atento quanto a essa questão aí, questão da exclusividade. Segunda hipótese, nós temos a questão do artista consagrado, tá? É um profissional, tá? De qualquer setor artístico, músico, um cantor, enfim, de uma banda, enfim. Um artista aí que pinta quadros, enfim, é um artista consagrado, tá? Então, ele tem que ser consagrado pela opinião pública ou por uma crítica especializada. Então, não basta que a administração queira, para fazer a festa da cidade, por exemplo, contratar uma banda e falar que uma banda regional e falar que aquela banda regional não precisa fazer licitação para demais bandas, porque aquela banda que eles estão contratando é de um artista consagrado, exclusivo. Não é, tá? Tem que ser, posso dizer assim, consagrado na opinião pública, tá? E também não é opinião pública, pode dizer assim, local, poucas pessoas, tem que ser uma grande opinião pública, ou através de uma crítica especializada, tá? Então aí contratar, vamos supor, uma Ivete Sangalo da vida aí, entende que ela é uma artista consagrada, então não haveria necessidade de não fazer uma licitação para contratar ela, tá? Terceiro ponto de inexigibilidade de licitação é a questão dos serviços técnicos, tá? É importante também a questão dos serviços técnicos de natureza intelectual, estudos, projetos, consultorias, treinamentos, tá? Tem que ter uma notória especialização do contratado, tá? E a lei traz algumas vedações para isso, tá? Então, para publicidade e divulgação não pode, essa hipótese também não pode haver subcontratação. O que quer dizer isso, professor? Vamos supor que eu contrato aí um famoso projetista, tá? Um famoso arquiteto, tá? Que faz aquela parte arquitetônica que só ele realiza. E aí eu contrato esse cara, porque é inexigibilidade, né? Então, obviamente, não vou precisar fazer a licitação, que só ele basicamente faz isso aí. Mas, quando é para ele fazer o projeto, arquitetônico, ele simplesmente passa por seu estagiário ou ajudante, ou então contrata uma outra pessoa para fazer para ele. Então, hipótese de subcontratação não pode, tá? Ou terceirização também não pode ser, não. Quarto ponto é a questão do credenciamento, tá? Enfim, credenciamento também não pode. Quinto ponto, a aquisição e locação de imóvel em virtude de algumas características, tá? Localização, singularidade do imóvel, então é inexigível também, tá? Para alocação de imóveis. Vamos supor que tenha um imóvel que está sendo alugado, que é do lado da prefeitura, e a prefeitura precisa expandir, tá? Ela pode fazer essa alocação sem necessitar de uma licitação, justamente por conta da localidade, que é do lado da prefeitura, não teria outra, então pode acontecer também. Tá? Nós temos também algumas hipóteses de licitações dispensáveis, tá? Que é diferente aí da hipótese de inexigibilidade de licitação. Nós temos algumas licitações dispensáveis. Professor, qual é a principal diferença entre uma e outra? Primeiro, que aqui da inexigibilidade de licitação traz um rol exemplificativo, tá? Já na licitação dispensável traz um rol taxativo, tá? Dispensa da licitação traz um rol taxativo. Então, é uma das diferenças entre uma e dentre outras. Outra também vai ser o que aqui diz sobre os seus próprios incisos, tá? Como aqui no caso, por exemplo, é dispensável a licitação para a contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviço de manutenção de veículos automotores, para a contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000, no caso de outros serviços e compras, e para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizado há menos de um ano, quando se verificar. Aí tem alguns requisitos. Perceba que ela trata de uma forma assim mais objetiva do que a inexigibilidade, tá? Então, assim, essas hipóteses de dispensas aqui se enquadrando dentro dos seus critérios,
obviamente aí para a administração vai ser dispensável essa licitação. Lembrando que essa dispensabilidade da licitação ela é discricionária, essa decisão é discricionária da administração pública, tá? Então é uma faculdade que a lei concede à administração pública. Obviamente, se ela quiser licitar, pode, tá? Então por isso que falo que é dispensável, tá? E não fala que tem que ser dispensado, então é dispensável a licitação. Então ela vai depender do critério discricionário da administração pública. A licitação pública não é vinculada ao que está constando aqui não, tá? Ela pode decidir em cima disso, tá? Então dentro disso aí vai diferenciar uma coisa, alguns requisitos dentre outros, como a gente pode ver aqui. Ô Neto, eu tô indo muito rápido, eu tava querendo adiantar. Não, tá tranquilo. Tá Tá dando tranquilo. Tá pra dando entender. pra pegar direitinho. Aham. Então beleza, então vamos continuar aí. É porque é um assunto que eu tô, de certa forma, revisando também a própria Lei 866, né? Porque tá relacionado um assunto ao outro. E a OAB vai cobrar as duas leis, tá? Então já tô te falando, vai cobrar tanto a Lei 8666 quanto a 14.133, tá? Então fica atento quanto a essas novas atualizações aí. Beleza, continuando aqui da onde a gente está, da dispensa de licitação. Então, para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizadas há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas, tá? Então, aqui é interessante a gente destacar alguns conceitos. Quero trazer dois conceitos para a gente entender como é que funciona essa questão. Primeiro, sobre licitação deserta e a segunda sobre licitação fracassada. Professor, tem diferença entre um e outra? Não é sinônimo, não? Tem diferença sim, tá? A licitação deserta é aquela licitação que não tem interessado, tá? Já a licitação fracassada, ela até teve interessado, tá? Mas todas foram desqualificadas ou desabilitadas. Quer dizer o quê? Que vamos supor que três se dispuseram a querer participar da licitação, mas não preencheram os requisitos mínimos para ganhar a licitação. Então é aquele famoso caso da pessoa que começa uma maratona e não chega à linha de chegada, tá? Ele simplesmente para no meio do caminho aí. Então é a licitação fracassada. Já a deserta, como no deserto, não tem nada, não tem ninguém quis participar. Então é a licitação deserta, tá? Esses dois tipos de licitação, tanto a fracassada quanto a deserta, a depender do caso, vai ser dispensável a licitação, tá? Justamente por conta da frustração da licitação anterior. Então fica atento quanto a essa questão aí. Mas a própria lei traz, como eu falei, alguns requisitos objetivos para que possa ser dispensável essa licitação. O primeiro é que ela tem que ser realizada há menos de um ano, ou seja, não pode ser uma licitação mais velha, né? Tem que ser uma licitação nova, tá? Já fica atento quanto a esse prazo aqui. Pode cair em OAB 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então tem que ser menos de um ano, tá? Então, a menos de um ano tem que ser essa condição definida aqui da licitação, tá? E tem que ter manutenção de todas as condições, tá? Tem que ser realizada a manutenção de todas as condições, reavaliado, né? Deve ter sido deserta ou fracassada a licitação, como eu falei para vocês, o conceito diferencia uma ou outra. Então a licitação tem que ser deserta ou fracassada, tá? E se fracassada, ela deve ter ausência de propostas válidas ou preços superiores ao do mercado, tá? Justamente porque, como eu falei, a licitação fracassada, aqueles licitantes foram desqualificados ou desabilitados. Então, é importante ficar atento quanto a essa aí. Temos também a questão da dispensa em virtude de emergência, tá? Então, temos a questão em virtude de emergência,
Vamos lá para ver onde é que está aqui. Questão da distúrbio de virtude de emergência, que o contratado ele pode ter prazo de duração de até um ano, não pode recontratar a empresa de novo, tá? É emergência só uma vez. Questão de emergência, eu posso dar como exemplo aí, você contrata uma empresa para, vamos supor, que fazer um sistema aí deixa eu pensar um exemplo bom. Um sistema. Ah, tá. Você pode contratar a licitação aí, sem licitação, né? Obviamente é dispensável. Pode contratar uma empresa para realizar uma reforma imediata na prefeitura, que a prefeitura está quase sendo desabada, vamos supor. Está caindo aos pedaços. E aí não dá tempo de você fazer uma licitação porque está numa situação crítica de emergência. Ou então, nesse sentido. E aí, depois que você contrata essa empresa, obviamente, você não vai ter tempo de escolher entre umas e outras, né? Você vai tentar de forma mais rápida escolher aquela ali que consiga resolver aquele problema, tá? Sem que desabe a prefeitura, tá? Então, é uma emergência. Então, esse contratado, ele pode ter prazo aí de duração de até um ano, esse contrato, tá? Então, esse contrato, vamos supor que a empresa falou que para fazer a obra precisa de 6 meses, tá? Dentro do requisito. E não pode recontratar essa empresa de novo, tá? Essa empresa de emergência. Só pode ser uma vez, tá? Lógico, obviamente, futuramente, se abrir uma licitação, a empresa pode se qualificar. Mas como emergência, só pode uma vez, não pode ficar contratando várias e várias vezes não. Até porque, como a gente falou, é uma exceção à dispensa à licitação, né? A regra é você fazer a licitação. Terceiro ponto, continuidade do serviço público, tá? Devendo buscar os responsáveis que deram causa à desídia, tá? A desídia. Vamos supor que a prefeitura chegou a ficar caindo aos pedaços, justamente porque quem era responsável de estar fazendo a manutenção do prédio não fez e teve essa omissão por anos, até para chegar no ponto crítico de correr risco de desabar, tá? Então essa pessoa aí ela vai ser responsável por conta disso. Essa desídia é justamente essa omissão, essa falta de zelo, essa falta de cuidado, tá? Quarta situação que pode ser dispensável a licitação, em caso de situações graves, tá? Exemplo, guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal e grave perturbação da ordem pública, tá? Ressaltando aqui que na Lei 8666 já havia essas possibilidades. Contudo, as possibilidades que tinha em situações graves era só quanto a guerras e a grave perturbação da ordem pública, tá? A questão do estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal entrar dentro desse rol aí de situações graves que é dispensável a licitação, veio com a Lei 14.133. Então, essas três novas possibilidades aí. Fica atento quanto a isso, tá? Quinto ponto que pode ser dispensável a licitação, contrato de programa, tá? Como assim? Por exemplo, contrato de programa aí de consórcios públicos, tá? O que seria um consórcio público aí? Seria, vamos dar um exemplo aí de 2 ou mais entes se juntarem, tá? Para fazer uma PJ, tá? Por diversos entes aí da federação, para aquela PJ realizar determinada finalidade, tá? Então vai haver um consórcio entre esses entes, por isso que é consórcio público, tá? Consórcio público. Então é justamente essa reunião aí de 2 ou mais entes para a criação de uma pessoa jurídica para realizar determinada finalidade, tá? Construir uma ponte, fazer determinada causa, enfim, é um consórcio público, tá? Então fica atento quanto a essas questões aí. E nós temos, como eu já falei, para a gente estar finalizando aí por enquanto, a questão das fases da licitação dentro do procedimento comum, tá? Do rito comum. Lembra que eu falei quais são do rito comum? Você lembra qual que é? Oi, professor. Lembra não, né? Eu estava lendo aqui Quais as modalidades que engloba o rito comum? Concorrência,
e pregão, tá? E as do rito especial, tá? Elas são concurso, leilão e diálogo competitivo, tá? Lembrando que o rito especial ele vai ser feito por edital e o rito comum é através do artigo 17 aqui que nós vamos ver agora, tá? Então, por isso que eu estou querendo aqui dar essa revisada com você. Deixa eu ver aqui. Presta atenção, Neto. Tô prestando. Rito comum. Aí, ó. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Primeiro, a fase preparatória. Segundo, de divulgação do edital de licitação. Terceiro, apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Quarto, julgamento. Quinto, habilitação. Sexto, recursal. E sétimo, homologação, tá? Então, fica atento aí quanto a essa questão. Lembrando aqui que traz aqui uma coisa também da nova lei, ó, as licitações serão realizadas preferencialmente sobre a forma eletrônica, tá? Admitida a utilização de forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Normalmente pode ser feito pelo site do próprio município, tá? Que tem um portal lá de transparência, né? Que ele tem as licitações, você consegue ver quais licitações o município fez, tá? Se você se enquadra em uma delas e oferecer a sua proposta e o seu lance, tá? Então, isso aqui é para o rito comum, tá? Que é para concorrência e pregão. Lembrando que pregão é para aquisição de coisas, né? Pela administração, e o leilão é para venda, tá? Então, eu sempre falo que a galera sempre confunde pregão com leilão. Não confunda, não. E aqui vem falar sobre os passos, cada um aqui, como é que faz, desde a fase preparatória, como é que vai funcionar, tal. Mas isso aqui eu vou deixar para a leitura de vocês, tá? No mais, hoje é mesmo, queria finalizar essa aula aí de direito administrativo, tá? Que eu tinha começado aí na aula anterior. Então, hoje a gente está finalizando a aula de direito administrativo. Próxima aula, que é amanhã, a gente já começa dentro da matéria de ética. Deu para entender aí como é que funciona, Neto? Deu sim, professor. Deu tranquilo aqui. Eu vou dar uma revisada aqui agora. Pronto, dá uma lida aí nos principais pontos que eu passei, tá? Dá uma revisada. E você recebeu o material que eu te mandei lá? Primeiro, deixa eu só finalizar com a galera aqui. Galerinha, para vocês aí que estão assistindo online, estou finalizando o vídeo agora, tá? Esse vídeo, lembrando que fica sempre gravado no grupo do Telegram. Quem não está no grupo do Telegram, eu vou mandar o link lá no grupo oficial do WhatsApp, tá? Então vocês podem acessar a qualquer momento essa aula que está sendo gravada, tá? Então, para quem não assistiu, está assistindo agora aí, hoje é dia 31 de agosto, tá? Na terça-feira. Próxima aula, que é dia 1º de setembro, amanhã vai ser a matéria de ética, tá? Boa noite, galerinha, e um abraço. Valeu.